Pois é, Jones, é engraçado que enquanto o Guilherme ia falando, eu faço umas anotações aqui para me guiar nessa minha primeira intervenção no nosso podcast. E uma das partes aqui está escrito Ilona Zabor. Essa coluna dela merece realmente destaque para esse nosso assunto. Estamos em sintonia, Jones. Porque é o seguinte, né? O tema que está em curso aqui também nesse debate é o tema do globalismo. O que são essas agências, essas entidades supranacionais como a própria ONU e seus tentáculos, né? São entidades que começaram na origem com boas intenções para resguardar, inclusive, valores ali caros ao Ocidente e foram se degenerando. Em alguns casos viraram cabide de emprego, em outros casos viraram instrumentos de regimes mais nefastos. Entre a narrativa de que são entidades louváveis, que trazem muitas vantagens ao mundo e tudo mais, e a narrativa um pouco mais conspiratória, eu diria quase paranoica, de que são instrumentos totalmente dominados para a agenda comunista, globalista, mundial e tudo mais, que seria, por exemplo, a OMS, seria a Organização Mundial Socialista e não da Saúde. Eu acho que existe aí uma verdade no meio do caminho, né? Que cada vez mais vai para essa direção olavista, chamemos assim, né? Então, em primeiro lugar, né, você começou enaltecendo algumas conquistas importantes da OMS, e é verdade, e isso não anula o alerta que nós estamos fazendo aqui. Pelo contrário, muitas vezes ele pode ajudar a mascarar o lado ruim e o lado crescente perigoso, porque tem um passado louvável ou porque tem conquistas. Eu penso, enquanto você ia falando na abertura, Jones, eu pensei exatamente no caso da Fiocruz. A Fiocruz no Brasil tem lá as vacinas, aí você vai falar de todo o esforço de pesquisa, todo o trabalho importante que a Fiocruz tem para o país, só que você vai ignorar que a Fiocruz se transformou, e se transformou e sempre foi um pouco, mas até porque o Sérgio Arouca era um comunista bem radical, né? Mas você vai ignorar que a Fiocruz se transformou numa escola de comunismo, num antro de doutrinação ideológica. Eu tenho fonte lá dentro, que me manda com certa regularidade vários comunicados internos, papers, atividades externas, tudo assim, extremamente marxista, é uma lavagem cerebral. Então a Fiocruz fica defendendo o que há de pior na política brasileira, se metendo demais em política e esquecendo às vezes a vacina. Tem duas Fiocruz, né? Então a OMS é parecido. Esse Tedros, e a Gazeta tem o mérito de ter publicado um perfil dele e como foi a escolha dele com o apoio da própria China, né? O Tedros é um sujeito que vem da Etiópia, que é um país africano, onde ele foi acusado de ter mascarado epidemias, né? Só isso já devia ser um baita alerta. Ele vem do partido marxista dentro da Etiópia, né? Então, tudo isso é óbvio que você vai juntando as peças no tabuleiro, né? E vai ficando com a convicção plena de que há um conflito de interesses evidente, para dizer o mínimo. A China era o segundo maior financiador da OMS, o maior é os Estados Unidos. Os Estados Unidos cansaram, sob a gestão Trump, de tentar bancar o bonzinho e comprar o carinho mundial, né? O Obama tentou fazer muito isso, aliás, eu resenhei para a Gazeta Impressa deste fim de semana que passou a autobiografia da Nikki Haley, que eu acho que tem tudo para ser aí uma sucessora, inclusive, do Trump, e ela mostra exatamente isso. Ela foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU por 2 anos e mudou radicalmente o discurso. Ela chegou lá para tocar certas reais, para falar a verdade, e para reavaliar se o recurso suado do pagador de impostos americanos estava se fazendo valer nessas entidades, onde você paga para dar palco para o Maduro e para o Irã cuspir nos Estados Unidos sob o aplauso ou o silêncio cúmplice de vários aliados ocidentais, entre aspas. Então, o pessoal cansou, falou, olha, vem cá, para que serve eu ser o maior financiador da OMS se ela virou um puxadinho da ditadura chinesa? Então o Trump anunciou
o fim do financiamento da OMS, que a China já veio compensar agora para uma espécie de bônus pelo bom serviço prestado, sob a ótica da ditadura chinesa, que mereceu elogios por sua conduta em relação ao coronavírus por parte da OMS, veja que coisa. Elogios, agora está vindo cada vez mais à tona, que já pode ser muito maior o número de afetados. O Wuhan teve um óbito metade, 50% acima do que foi divulgado, e por aí vai, né? Perseguiram jornalistas, perseguiram médicos, gente desapareceu no meio do caminho por fazer alerta lá sobre o Wuhan. Taiwan cobrou informações e foi ignorada. O diretor canadense da OMS foi entrevistado pela Fox News. Quando perguntado sobre Taiwan, se fingiu de morto. A jornalista insistiu, ele mandou mudar a pergunta. Depois caiu a ligação, né? Ele desligou na cara do jornalista. Então, é nisso que se transformou a OMS. Não pode ferir as sensibilidades de uma ditadura que tem tudo a ver com a pandemia, ou com a epidemia ter virado uma pandemia, né? Porque começou em Wuhan e houve ali um atraso, houve uma tentativa de asfixiar informações relevantes para o resto do mundo e por aí vai. Então, a OMS se transformou, além de um puxadinho chinês, num instrumento, sim, dessa visão globalista que você quer ir solapando a soberania nacional, né? Então, esse artigo da Ilona Zabó deixa transparente, com o uso desse eufemismo, né, governança global, o que é a agenda deles. Ela fala, primeira coisa que a gente tem que tirar como lição dessa crise pandêmica, que os estados são muito relevantes e mais do que o mercado. Essa é uma agenda deles. Segunda, que as questões da desigualdade são fundamentais. Essa é outra agenda deles, porque com base nessa narrativa de desigualdade, você justifica medidas socializantes, estatizantes. E outros alertas importantes de nível global, como, por exemplo, o aquecimento global, que também o Obama, a Greta Thunberg e companhia, esse pessoal que fala a mesma língua que a língua estética, né, de jogar para a plateia, já está usando agora como pretexto o coronavírus para avançar com essa agenda. Então, o que enfrenta essa agenda globalista? O Trump, que é um nacionalista, um populista nacional, nacional populista, né? Um Bolsonaro, que é um nacional populista, e um Brexit, que também teve tudo a ver com isso, um grito de repúdio contra Bruxelas ou um grito de liberdade britânica. Então, tem defeitos esses movimentos nacional populistas? É óbvio que tem, mas se você colocar nesse contexto, eles estão representando uma resposta, uma reação legítima, até saudável, eu diria, a essa agenda com Jorge Soros por trás e companhia. Você não precisa imaginar que é um grupo de Bilderberg reunido numa sala com uma mesa oval, que nem um filme dos vilões do 007, onde 15 pessoas ditam cada passo do que vai sair dali e da mídia e tudo mais. Agora, a China tem uma influência crescente em cima da mídia, isso é inegável. Ela fechou uma grande parceria, por exemplo, com o grupo Bandeirantes, e a Bandeirantes, por acaso, por uma extrema coincidência do destino, fez um editorial no seu jornal de maior audiência em horário nobre, enaltecendo a postura da ditadura chinesa na crise do coronavírus. Então, follow the money, como você disse, é muito dinheiro envolvido e muito conflito de interesse. E muito jornalista calado em relação ao papel da ditadura chinesa nessa história toda, porque, afinal de contas, é o nosso maior parceiro comercial, temos que ser pragmáticos. Aí os Estados Unidos, que são o segundo maior parceiro comercial, não, isso não importa, pode detonar o Trump, pode chamar de nazista, porque é liberdade de expressão. Então, eles expõem a incoerência, a hipocrisia, tudo isso, né? Então, nós estamos diante de algo muito sério, muito grave. E, dando respaldo a tudo isso, a ideia da tirania dos especialistas. Quer dizer, temos que ouvir a OMS ditar as diretrizes, a regra geral, que o mundo inteiro vai seguir, né, como se um tamanho de sapato fosse servir a todos os pés, sendo que todo mundo vai ser tratado como se fosse Itália. E dentro da Itália, a Lombardia, que concentrou 70% dos casos, com várias características peculiares daquele local. Então, vamos adotar um isolamento radical num pequeno município do Rio Grande do Sul, porque Lombardia teve um problema muito grave com gente tendo que morrer em fila de hospital, e com uma idade média de 80 anos e 2,7 comorbidades médias cada morto. Né? Então, aliás,
só para acrescentar também, parece que a Etiópia, que é o país de origem do senhor Tedros, não adotou um isolamento radical. Vejam só que ironia. E está com poucos casos, aliás, até onde se sabe. Mas a África, obviamente, é pouco confiável, assim como China, né? Por motivos distintos ou não tão diferentes assim. Mas esse é o quadro inicial, Jones, que eu queria trazer para o debate. Então, sim, a OMS precisa ser reformada, mas a pergunta que surge é se tem chance de salvar, assim como a própria ONU. Né? Será que você ainda encontra possibilidade de salvação nessas entidades? Ou será que é tarde demais? Ou será que só tem um jeito de lavar água suja, que é jogar fora o bebezinho? Que tinha lá toda uma concepção bonita, liberal, entre aspas, cosmopolita, supranacional, legítima num cenário de pós-guerra, né? Afinal de contas. Então essa que é a pergunta que se coloca aqui. Tem salvação uma ONU e os seus diferentes braços? Há controvérsias.